Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Lucas Mendonça, estou aqui para falar com vocês a aula 5 de mecânica, que a gente vai falar sobre notação científica e ordem de grandeza, tá certo? Então, pegando minha canetinha, como sempre, aqui, vamos embora para frente, olha só. Começando com notação científica. Qual que é a ideia principal da notação científica? É colocar um número na base 10. O que significa isso? Significa o seguinte, olha só, eu tenho aqui o número 125, tá? Esse número aqui, 125, aí o que é colocar na base 10? A gente deixar apenas uma casa, tá certo? Antes da vírgula, e o restante colocar pós-vírgula e a multiplicação vezes 10 elevado a alguma coisa. Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Estou querendo dizer isso aqui, ó. 125 é igual a 1,25 vezes 10 elevado a segunda. Então, vamos pensar um pouco. O que é 10 elevado a segunda? 10 elevado a segunda é 100, certo? 1,25 vezes 10 elevado a segunda, vezes 100, dá o próprio 125. Por que a gente utiliza a notação científica? Tá? Essa notação aqui, ela começa a ser utilizada pelo seguinte: quando a gente vai trabalhando com fenômenos que têm uma ordem de grandeza muito grande ou muito pequena, escrever esse número começa a ficar ridículo, tá certo? Não dá para ficar escrevendo esse número. Por exemplo, mols. Tá? A gente vai trabalhar a quantidade de mols, é muito grande. Trabalhar com grandezas astronômicas, grande demais. Trabalhar na ordem da mecânica quântica, grandezas muito pequenas. Então, com isso, a gente desenvolve a notação científica para ficar mais fácil para trabalhar. Essa é a ideia. Então, vamos lá. Como que a gente trabalha aqui com já números que já tem casas depois da vírgula? A ideia é deixar sempre um número aqui que seja diferente de zero. Tá certo? Então, aqui 1,25. Se eu estou aqui, tá certo? 0,0258, a ideia é sair da vírgula dessa casa e vir até esta casa aqui. Tá? Então, no caso aqui, eu tenho 2,58 vezes 10 a menos 2. Tá certo? Vou pegar aqui menos 789. Isso aqui vai ficar menos 7,89 vezes 10 a segunda. Se eu tiver aqui menos 0,00356, isso aqui vai ficar igual menos 3,56 vezes 10 a menos 3. Tá bom? Vamos entender uma coisinha aqui? Olha que interessante. Eu vou pegar aqui a borracha, vou apagar esses caras aqui para mostrar uma coisa para vocês, vai ficar bem legal. Uma tática. Na verdade é uma regrinha mnemônica, né, pessoal? Só para a gente guardar. Como que funciona? Olha só. Quando eu já tenho um número aqui, que a vírgula no caso tá desse lado, ou seja, eu tenho bastante número antes da vírgula, se eu andar para a sua casa da vírgula para a esquerda, eu vou somando valores aqui em cima, tá vendo? Vai somando valores aqui. Então, eu andei aqui, ó, uma casa, eu tô com a vírgula aqui, nesse ponto, eu vou andar uma casa, duas casas. Então, a vírgula andou para cá, para sua esquerda, aí tá, no caso aqui eu tô olhando para a tela, para minha esquerda, ou seja, nesse sentido aqui, tá certo? Eu andei para cá, então ela andou duas casas, positivo. Se eu tô com a vírgula andando para esse outro lado, aqui eu tenho um número menor que zero, e ele vai andar com a vírgula para esse lado aqui das casas, então vai andar uma casa, duas casas. Então a gente coloca negativo. Vou repetir para esse número aqui. Indiferente, tá? Se é positivo ou negativo aqui. A questão é, o módulo desse valor aqui é maior que zero. Então, a minha vírgula está aqui. Tá? Seria menos 789,0. Eu quero andar ela para cá. Então, eu vou mandar uma casa, duas casas. Então, eu andei uma casa, duas casas. Isso aqui é positivo. Tá vendo? Mais 2. Então, mais 2. Estão vendo? Agora aqui. Eu vou andar uma, duas, três casas depois da vírgula. Eu vou andar, a vírgula está aqui, e eu ando para cá. Uma, duas, três casas. Então, quando eu andei três casas, coloquei a vírgula, chegou aqui, 10 a menos 3. Sacaram a ideia? Tá? Então, o que eu tô... É isso aqui que eu estou brincando. Não estou fazendo nada mais, nada menos que isso aqui. Tá?
Como que fica isso daqui de uma maneira, para a gente poder entender, de uma maneira genérica, digamos assim. A maneira genérica da notação científica nada mais é que eu tenho um número n, que no caso aqui seria 1,25, tá vendo? Seria meu n, vezes 10 elevado a um nzinho. Essa é a ideia, no caso aqui é 2, tá vendo? Então aqui, se eu pegar 1,25 vezes 10 elevado à segunda, o meu nzão, nesse caso aqui, é igual a 1,25, tá certo? Vezes 10, tá? O meu nzinho, nesse caso, ele é, no caso aqui, 2. Tá vendo aqui? Nzinho. E aqui, nzão. Nada mais, nada menos que isso. Simples, né? Com isso, com essa definição, a gente consegue estudar uma coisa chamada ordem de grandeza. Isso é bem legal. Olha que interessante. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Pegar o primeiro exemplo. O raio da Terra. O raio da Terra, ele vale 6,37 vezes 10 à sexta, que seria, no caso, 1 milhão de metros. Tá? Então, o raio da Terra tem 6,37 milhões de metros. Qual que é a ordem de grandeza do raio da Terra? 10 à sétima. Não é 10 à sexta. Interessante. Calma que eu vou explicar direitinho. Deixa eu mostrar um outro exemplo para poder comparar para vocês, para poder ficar claro para entender. Vamos pegar a distância Terra-Sol. A distância Terra-Sol é 1,49 vezes 10 elevado a 11 metros. Tá certo? Tá? Então, 1,49 vezes 10 a 11 metros. Qual que é o raio de grandeza da distância Terra-Sol? A ordem de grandeza nada mais é que 10 elevado a 11. Olha que interessante. Aqui, nesse caso, eu simplesmente precisei somar uma 10 à sexta, virou 10 à sétima, a ordem de grandeza. Aqui é 10 elevado a 11, continuou 10 elevado a 11 metros nessa ordem de grandeza. O que vai ser a diferença? O que vai me dar como parâmetro para conseguir trabalhar? O parâmetro, lembrando a minha notação científica, eu vou comparar esse n aqui com raiz de 10. Essa aqui é a minha referência. Tá? A minha referência aqui para o meu n vai ser raiz de 10. Isso aqui é aproximadamente 3,16. Tá? Raiz de 10 é 3,16. Então eu falo assim, ó, se o meu n, tá, que define que está antes do 10 elevado aqui, for maior que raiz de 10, ou seja, maior e igual a raiz de 10, ou seja, maior ou igual que 3,16, a ordem de grandeza vai ser a potência de 10 que eu tenho somado 1. Por isso que virou 10 à sétima. Essa aqui é a regrinha. Esta é a regra. Deu para sacar? Então, vou repetir. Se o meu nzão, que é esse número aqui, tá certo? Que está antes da multiplicação de 10 elevado, for maior ou igual que raiz de 10, a ordem de grandeza é a potência do 10 mais 1. Por isso que é 7. Porque 7 nada mais é que 6 mais 1. Tá claro? Entenderam? Logo, se n for menor que raiz de 10, a ordem de grandeza é o próprio n, que acontece aqui na distância Terra-Sol. Como 1,49 é menor que 3,16, vejam, é menor, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado à própria potência. Simples assim. Quando eu tenho a ordem de grandeza, aqui, tá certo? Vai somar 1 quando esse nzão for maior ou igual que raiz de 10. 6,37 é maior que 3,16. Por isso eu somo 1 aqui na potência e a ordem de grandeza vira 10 à sétima. Tá claro? Muito bem. Nessa aula aqui nós vimos notação científica, ordem de grandeza. Na próxima aula a gente vai começar vendo a posição em uma trajetória, para a gente poder começar a entrar em cinemática agora que a gente já preparou o terreno. Tá claro? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.